A pandemia mudou o mundo. Aquele mundo de antes do coronavírus não existe mais. A Covid-19 transformou a vida de todos e todas, deixando marcas. Foram longos dias de dor, angústia e sofrimento. Porém, também dias de coragem e superação. Tudo isto ficará na história e será lembrado para sempre. Coragem. É o que eu mais preciso agora. Que eu tenha vigor para suportar a batalha. E que ela não tire do meu lado os que combatem comigo. Que a paixão pela minha profissão me guie nos momentos mais sombrios. E se um dia eu duvidar, me lembre que eu não estou sozinho. nós não estamos sozinhos. Para os que deixei em casa, eu peço proteção. Aos que contam com meus conhecimentos, uma cura. Aos que têm o poder de transformar minhas necessidades em realidade, ação. E o nosso trabalho, hoje tão reconhecido, não volte a ser esquecido. Eu estarei sempre ao seu lado. E eu conto com você até o fim desta jornada. Essa vai ser a maior batalha das nossas vidas. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim será. O papel da enfermagem no combate à pandemia do novo coronavírus foi fundamental. Evidenciou ainda mais sua importância na linha de frente da saúde. Profissionais da categoria enfrentaram a doença com muito empenho, vencendo o medo e estando ao lado da população 24 horas por dia. Então, a pandemia Covid-19 fez com que a enfermagem, nos locais de trabalho, se reinventasse, assumisse um protagonismo cada vez maior frente à assistência. Isso não foi diferente com o Conselho. Então, o Conselho de Enfermagem, o Sistema COFEM-COREM, também apresentou diversas inovações e foram muitas medidas que nós implementamos nesse período. Desde não parar os serviços, ou seja, o Conselho foi um dos poucos conselhos que não parou o atendimento, inclusive intensificou a fiscalização de forma presencial. Nós tivemos um movimento muito grande nas denúncias na ouvidoria, então a ouvidoria funcionou muito como acolhedora das demandas da categoria, mas também um canal de orientação. A fiscalização esteve presente nas principais instituições de saúde de referência no estado do Rio Grande do Sul para atendimento do Covid. Diversos manuais, diretrizes foram produzidas pelo Conselho a fim de orientar o exercício profissional da enfermagem. Tivemos a ousadia de construir algumas normativas que permitiram o atendimento à população com mais qualidade diante das dificuldades do Covid, como a resolução que implementou a teleconsulta da enfermagem nesse período da pandemia. Então, nesse sentido, o Conselho ele triplicou o seu trabalho em relação às fiscalizações, às orientações. Estivemos muito presentes nos serviços administrativos, ampliamos a possibilidade dos profissionais poderem exercer a atividade mesmo com a carteira vencida, implementamos certidão de regularidade, todo atendimento ele ficou online por muito tempo e hoje continua agora, inclusive com atendimento por agendamento, onde a gente está privilegiando que não ocorra aglomeração, e o profissional da enfermagem em nenhum momento ficou desassistido do seu conselho. Isso reflete como foi a realidade do trabalho da enfermagem no serviço de saúde. Então foi um momento de bastante dificuldade. Nós, além de termos criado o Observatório da Enfermagem, que hoje é um dos principais indicadores em relação aos afastamentos e contágios, e até, infelizmente, os óbitos da enfermagem por conta do Covid, também criamos um canal muito importante, que foi o da enfermagem solidária, oportunizando que os profissionais da enfermagem, nesse momento tão tenso, pudessem ter um apoio qualificado de enfermeiros e enfermeiras especialistas em saúde mental. Essas ações e esses indicadores eles nos motivaram a tomar algumas ações bastante incisivas. Nós ingressamos com ações judiciais aqui no Rio Grande do Sul, cobrando a correta fornecimento e aquisição de EPIs para os profissionais de enfermagem e também o remanejamento dos colegas que compõem o grupo de risco.
No cenário nacional, nós ingressamos com uma ação judicial contra a União para garantir a ampla testagem dos profissionais da enfermagem no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então são ações que, concatenadas, Corém, juntamente com o COFEM, puderam trazer mais garantia e assegurar alguns direitos para essa nossa categoria que enfrentou e está enfrentando ainda esse momento bastante complicado. Nesse sentido, também é importante colocar que o Corém, ele por si só, ele implementou várias outras ações que vieram a facilitar o trabalho da enfermagem, como especialmente os manuais e as diretrizes de orientações para o serviço de enfermagem, até como distribuir os profissionais, né? Criamos inclusive um manual das principais dúvidas e respostas que estão sendo atualizadas constantemente, mas que a gente sabe que foram referência, né, para a organização do serviço de enfermagem no Rio Grande do Sul. E mesmo não sendo nossa atribuição, nossa atividade fim adquirir EPIs, né, como é um momento de exceção, foi um momento de bastante dificuldade, nós conseguimos adquirir, junto com o COFEM e o Corém Rio Grande do Sul, um número grande de máscaras N95 e também escudos faciais. Percorremos aí todo o estado do Rio Grande do Sul e todas as instituições de saúde que têm leito UTI Covid cadastrado no plano de contingência do governo do estado do Rio Grande do Sul recebeu uma doação do Corém para o enfrentamento da pandemia. Muitas dessas doações foram simbólicas, mas é um ato em que nós, enquanto conselho, através dos conselheiros, da própria fiscalização, estivemos próximos da categoria, lá nos locais de trabalho, dando esse apoio e demonstrando, né, que o Corém tinha e tem essa preocupação com a segurança para o nosso exercício profissional, especialmente nesse aspecto, né, dos equipamentos de proteção individual. Satisfação saber que o Corém está preocupado conosco. Desde o início da pandemia, a gente sempre teve a presença, né, da nossa fiscal aqui, nos visitou, nos ligou, veio e se inteirou. Então, enquanto enfermagem, a gente se sente acarinhado, né, se sente valorizado também, né, pela presença do Corém. Estamos agradecendo, recebemos 250 máscaras N95, que são essencial para o nosso cuidado nesse momento, tanto para o paciente quanto os profissionais. Essa doação é de extrema importância hoje, né, para a nossa equipe de enfermagem que está na linha de frente. Então, só tenho a agradecer, enquanto gerente do Hospital Geral, essa parceria e aproximação cada vez mais da equipe constante da equipe do Corém. Nós agradecemos a presença do Corém nesse momento de grande desafio, onde os profissionais da enfermagem estão sendo muito empenhados, precisam se dedicar muito do dia a dia. Tem sido realmente um desafio grande para todos os envolvidos e é muito importante ter o Corém presente nesse momento conosco, com atitude, treinamentos, capacitações, o apoio todo e nesse momento em especial com a doação então das máscaras que a gente vai disponibilizar para a equipe de enfermagem. Ficamos muito felizes com a presença de vocês. A gente agradece a visita do Corém nesse momento difícil para todos da enfermagem, que nós estamos nos reinventando e que nós estamos descobrindo uma enfermagem muito mais forte, muito mais unida. A gente agradece o Corém, acho que esse é um momento ímpar do Corém vir na unidade, nos trazer máscara, nos proteger, mostrar que está junto com a gente nesse momento tão delicado que o país e o mundo estão vivendo.
nós, enquanto conselho, enquanto profissão, a gente tem muito orgulho de poder dizer que fomos um dos poucos conselhos profissionais que de fato estivemos ao lado, né, da categoria, da enfermagem e especialmente da sociedade, né, para que esse momento a gente pudesse ter um enfrentamento com qualidade e com segurança. Então, nesse sentido, a gente tem várias outras medidas que continuam, inclusive, em funcionamento, né, mas esperamos que daqui para frente a gente possa ter cada vez mais qualidade no atendimento ao nosso público interno aqui, que são os profissionais da enfermagem. E aí pessoal, meu nome é Leandro, tenho 38 anos, sou enfermeiro há 13 anos, esse é o 13º ano, sempre trabalhei em UTI, trabalhei em outros setores também, emergência, unidade de internação, mas sempre mantive a UTI como meu foco principal. E eu vinha trabalhando em 2 UTIs, 2 instituições diferentes, nas 2 locais UTI e Covid, né? Eu, quando me formei, eu sempre pensava assim, né, que eu queria atuar como enfermeiro na linha de frente, ir pra guerra, me sujar, não importava se ia me sujar de sangue, mas eu queria salvar vidas, né? E esse é o momento, eu falo isso pros funcionários, pros meus colegas, todos, e esse é o momento que a gente está vivendo, né, de poder contribuir. Na linha de frente é como se fosse um campo de guerra mesmo. Uma batalha diária que é vencida e que sem a enfermagem seria impossível vencer essa batalha. Eu acabei me contaminando de alguma forma, minha imunidade estava muito baixa e minha carga viral muito alta. Então acabei sendo internado em uma das UTIs onde eu trabalhava, num leito de pacientes que eu cuidava. E eu fui muito bem atendido pelos meus colegas, chamo de colegas, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, toda uma equipe que muito bem preparada. Eu via pela janelinha depois que eu acordei, porque eu fiquei 22 dias entubado, sedado, e 37 de UTI, né? Depois fiz traqueostomia, aí depois fui pro quarto e no 40º dia tive alta. E quando eu comecei a acordar, eu olhava pela janelinha assim do box e todo mundo correndo, todo mundo empenhado em fazer acontecer. Eu sabia de muitos pacientes que estavam tendo alta e outros, infelizmente, falecendo. Me batia um desespero, me dava medo, mas eles vinham e prontamente me atendiam com todo carinho, todo amor, todo empenho. Teve gente que se destacou mais do que outros, mas nenhum eu não tenho reclamação de nenhum deles. Todos foram muito empenhados. Eu estava anticoagulado e fizeram minha barba com cuidado, eu ainda orientando, né, por exemplo. Teve um que depois foi no meu quarto, na unidade de internação, e cortou meu cabelo, ou seja, um show de humanismo. Muito obrigado. Estar na linha de frente é muito difícil, porque vivenciar a falta de ar, mesmo o paciente entubado, vivenciar a angústia da família que fica pro lado de fora, vivenciar a luta diária de uma equipe, e muitas vezes a gente ter perdas que a gente não espera. Isso machuca, isso dói. A perda não é só familiar,
a perda é da equipe, porque a equipe lutou, a equipe fez de tudo, a equipe viveu aquele momento para salvar, só que muitas vezes não salva. Tá difícil, tá complicado, ninguém acha cura. Esse inimigo invisível está nos apavorando. Vamos levar a sério mais as coisas? Vamos nos cuidar para poder cuidar dos outros. Eu tenho medo de adquirir, eu tenho medo de contaminar a minha família. Mas para isso não acontecer, eu me cuido. Eu não sou imune, mas eu me cuido. Eu me cuido para cuidar dos meus. Vamos todo mundo fazer a sua parte. Vamos ter mais empatia, vamos ter mais humanidade, vamos se colocar na frente dos outros. Olá pessoal, eu sou o enfermeiro Diogo Bonini de Miguel, formado desde 2010, atuo hoje no Hospital Montenegro 100% SUS, junto ao controle de infecção. Então, comentando um pouco sobre a atuação da equipe de enfermagem em relação à pandemia, acredito que vai mudar nossas vidas para sempre. Isso demonstra cada dia mais a importância da enfermagem junto ao trabalho, junto à gestão, aos processos, à organização dos fluxos, no atendimento ao paciente, exclusivo e sempre presente em todas as ações, envolvendo todas as equipes. Com certeza, sempre a enfermagem está presente, organizando tudo o que for necessário e cabível no que diz respeito à profissão e colaborando junto aos outros colaboradores também. Então a gente tem uma sobrecarga de trabalho, a distância da família também, isso pesa muito nesse momento, né? Que de forma bem concreta é um suporte importante em situações difíceis, mas com certeza estamos todos juntos, unidos e também no caminho de que isso tudo em algum momento vai passar e esperamos que todos tenham sucesso no final da trajetória que está sendo muito, muito árdua no momento. Meu nome é Liliana Cartel Patrício, eu sou enfermeira, eu trabalho na área da saúde já há 10 anos, eu estou desde abril de 2020 exclusivamente na linha de frente ao combate do Covid-19. A gente já enfrentou muitos momentos difíceis durante esta pandemia e algumas coisas me marcaram muito. Eu lembro que no final de janeiro de 2020, começo de fevereiro, eu estava num plantão noturno e eu encontrei uma colega que era do grupo de controle de infecção hospitalar e ela estava naquele momento no plantão de noite para passar algumas orientações sobre o manejo, isolamento dos pacientes confirmados e os suspeitos do Covid. Mas naquela época ainda não se tinha no Brasil nenhum caso confirmado. E eu lembro que quando ela começou a falar, parecia que ela estava me passando um roteiro de um filme de ficção, sabe? Que eram todos aqueles cuidados, o risco da contaminação que era muito grande. E eu não, na época, eu não conseguia imaginar que em poucas semanas a gente estaria vivendo na pele tudo isso e aplicando todos aqueles métodos que ela passou para nós, né? E claro, eu lembro dos primeiros pacientes que apareceram, dos primeiros cuidados que a gente teve que ter. E aí o medo foi muito grande, porque a gente tem muito medo do desconhecido, né? Então a gente tinha aquela neurose do cuidado de descontaminar, de não levar nada para casa. Eu lembro de ter coletado o exame de uma colega que veio nos procurar e ela... Quando ela veio, né, nos procurar para passar pela triagem, ela chorava compulsivamente, porque eu acho que justamente por ela ter algum conhecimento técnico, ela sentia todos os sintomas e ela sabia que de uma certa forma ela estava doente. E a culpa é muito grande, né? A gente se culpa muito porque a gente, ao mesmo tempo que a gente não tem controle, a gente se culpa por possivelmente estar contaminando nossos familiares. Eu lembro que esse era o maior medo dela. Além do desconhecido, logicamente, ela tinha medo de estar contaminando a família. E isso foi uma barreira muito grande que a gente teve que pular,
porque a gente não queria abandonar, foi uma profissão que a gente escolheu, mas ao mesmo tempo, assim, era um pânico generalizado. Não tinha nenhum colega que dissesse que estava seguro com essa situação, né? Então, assim, eu acho que eu escolhi ser enfermeira porque eu me sentia bem em saber que eu estava ajudando as pessoas e eu amo o que eu faço, eu me sinto plena. E claro, é um momento difícil, os pacientes estão em isolamento e eles contam muito com a equipe de enfermagem, principalmente, que a gente atua mais próximo do paciente, né? E nós somos as únicas referências que eles têm no momento da internação. Então é um momento que eles estão longe dos familiares, então por isso é tão importante a gente poder transmitir segurança e carinho. O que menos a gente precisa nesse momento é uma sociedade em pânico. Então eu acho que assim a gente consegue amenizar um pouco essa angústia de todos nós. Mas eu acredito que isso logo vai passar e a gente vai tirar muitas lições disso. Sou Arlete Regina Roman e a minha atuação como enfermeira em tempos de pandemia se deu do lugar de enfermeira docente da Unijuí, instituição que manteve as atividades letivas, porém alternando do formato presencial para o formato online. O maior desafio nesse começo foi reorganizar o planejamento das atividades para o formato não presencial e também a graduação da enfermagem manteve as atividades práticas dos estágios supervisionados de último ano e nós, como supervisoras na atenção básica, estivemos junto, participando ativamente então com as equipes de SF na reorganização dos fluxos das pessoas e dos atendimentos, daquelas ações que não poderiam ser interrompidas, dos sintomas respiratórios e também participamos da campanha de imunização contra a influenza. Como enfermeira tutora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, que a Unijuí desenvolve junto com a Fundação Municipal de Saúde em Santa Rosa, mantivemos as atividades teóricas no formato online e os residentes participaram na construção e no desenvolvimento do teleatendimento Covid naquele município, além das atividades em campo nas SFs. Esse grupo multiprofissional também percebeu a necessidade de revisar os conteúdos próprios da biossegurança, que em muitas formações de graduação dos profissionais de saúde não é tão aprofundado como é na enfermagem. Também na residência participamos na elaboração e no desenvolvimento de protocolos específicos para o cuidado das necessidades individuais dos próprios trabalhadores em saúde, condições suas alteradas por conta do trabalho com a pandemia. E para isso utilizamos as práticas integrativas e complementares, especialmente a auriculopuntura e o uso das plantas medicinais, atividades que os residentes com formação nessas áreas já desenvolviam antes da pandemia. Olá, me chamo Bruna Nadalete, sou enfermeira intensivista e sou professora do curso de graduação em enfermagem aqui da Unijuí. Eu venho hoje contar para vocês um pouco sobre a minha experiência como supervisora de estágio no ambiente hospitalar em tempos de pandemia. Então, inicialmente, tivemos muito receio, tivemos medo da nossa inserção no ambiente hospitalar neste cenário, medo da nossa contaminação enquanto docentes, dos nossos alunos e também dos nossos familiares. Porém, com o passar dos dias, tomando todos os cuidados necessários, com a utilização dos EPIs corretos, fomos nos sentindo mais leves e nos inserindo cada vez mais nas atividades que eram de nossa incumbência. Também tivemos um cenário diferenciado dentro dos serviços de saúde, onde muitos colaboradores precisaram ser afastados devido às suas particularidades de saúde e os nossos alunos, então, se mostraram cada vez mais atuantes e presentes, tanto na organização, no planejamento das atividades, como na execução desses cuidados prestados aos pacientes que lá estavam internados. Então tivemos sim um destaque na presença dos nossos alunos no cenário hospitalar nesse tempo de pandemia.
Com certeza, os nossos alunos sairão deste momento, e nós, professores, também, muito mais maduros, com um aprendizado diferenciado, em uma realidade, com situações vivenciadas que vamos levar por toda a nossa vida, tanto nossa vida pessoal quanto a nossa vida profissional, e que, sem sombra de dúvidas, fará com que a gente veja o mundo de outra forma. Olá, eu me chamo Marinês Kohler Petenon, atualmente estou coordenadora do curso de graduação de enfermagem na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí, e estou aqui para falar brevemente sobre a inserção docente neste momento diferente que estamos vivendo em função da pandemia. Então nós, enquanto docentes acadêmicos, a nossa universidade, ela não parou em todos esses momentos. Fomos desafiados a sair de um espaço diferente, onde tínhamos todo um planejamento organizado para seguirmos de forma presencial, e em poucos dias tivemos que transformar todo o nosso planejamento em aulas e encontros online. As nossas atividades da enfermagem, tanto quanto práticas e estágios, estavam acontecendo normalmente desde o início do semestre. Com a chegada da pandemia, interrompemos por alguns dias, nos reorganizamos, nos reinventamos e voltamos para os espaços de trabalho junto às instituições de saúde, onde estamos trabalhando nos nossos estágios. Então, nesse período estivemos e estamos ainda trabalhando nas estratégias de saúde da família, em todas as unidades aqui do município de Ijuí, e também trabalhando nas unidades hospitalares. Buscamos então nos adequar e nos juntamos às equipes de saúde locais para enfrentar esse momento difícil, um momento de tantas incertezas e inseguranças geradas em função da pandemia. Todo esse processo ele foi acompanhado por todo o corpo docente do curso de enfermagem, com todo o apoio também aos nossos acadêmicos e estudantes. No início não foi fácil, pois o medo, a angústia, as dificuldades, o enfrentamento do desconhecido foi algo que trouxe muitas incertezas, mas com o passar dos dias fomos nos adequando, usando os espaços e os equipamentos necessários para a proteção, e estamos aí, na linha de frente, junto com todas as equipes de saúde da nossa cidade. Os nossos estudantes têm sido uma experiência maravilhosa que levarão para toda a formação deles, apesar do medo e insegurança muitas vezes gerados nas situações onde eles atendem. Também levam desta experiência, né, apesar de toda uma experiência sofrida, levam como um conhecimento adquirido e diferente durante o processo de formação acadêmica. Foi eu me despedir dos meus familiares no início da pandemia. Eu optei, assim como muitos colegas, por estar longe deles e de todos os meus amigos, evitando assim o risco de um contágio secundário. Diferente deles, eu não tinha opção de estar em casa, tinha um amor à minha profissão, e além do amor à profissão, eu também era humana, tinha muitos medos, medo de um contágio, sentimento de estar indo para uma guerra de um inimigo totalmente desconhecido. Eu ia trabalhar com muito medo, tinha que fingir para todos que eu estava muito bem, todos muito preocupados. Chegava no hospital, revisava milhões de vezes as técnicas em casa, entrava nos quartos, o medo da contaminação na hora da paramentação, da desparamentação. Porém, quando eu entrava no quarto, assim como todos os profissionais da saúde, o amor à profissão falava mais alto. E todos os meus medos, angústias ficavam para trás. E a única coisa que importava era o paciente, o bem-estar do paciente físico e emocional. Até então, eu conseguia lidar com os meus sentimentos. Era tudo muito difícil, mas eu estava dando conta. Porém, daí veio o meu maior inimigo, que foi a dor dos meus colegas. Eu não conseguia lidar com a dor deles. O sofrimento deles, a tristeza deles por saudade dos familiares deles, isso me gerava um sofrimento muito, muito, muito grande.
Óbvio que eu não ia conseguir ficar parada, foi então que eu criei um projeto de amor, um projeto chamado Vibrando na Frequência do Bem, uma ação cuidando de quem cuida, juntos contra o Covid-19. O projeto não tem fins lucrativos e o único propósito dele é fazer o bem. É um meio de conectar pessoas que também queiram. O intuito do projeto é alegrar, motivar, impulsionar e, principalmente, amparar esses profissionais que estão na linha de frente do Covid-19. Jamais imaginei que isso tomaria tamanha proporção. Quando tudo isso começou, o meu sentimento era de muito medo, de não ter a opção de ficar em casa. Quem diria, né? Eu acredito que tudo na vida é uma questão de escolhas e eu escolhi vibrar numa frequência de amor, vibrar numa frequência de bem, de coisas boas. E hoje meu sentimento total e absoluto é de gratidão de estar podendo participar de todas as formas e cada vez mais nessa pandemia, entendendo isso como uma situação de aprendizado e aproveitando a oportunidade de poder fazer a diferença, de poder fazer o bem e que eu possa, através do meu projeto, incentivar outras pessoas a fazê-los também. Um beijo! A pandemia proporcionou que nós tivéssemos novamente essa visibilidade perante a sociedade da importância do nosso trabalho. Então, nós seguiremos na luta pela busca da valorização e do reconhecimento da categoria. Essa profissão que se demonstrou tão essencial para o enfrentamento do Covid e que tem sido assim historicamente, né, no serviço de saúde do nosso país. A gente espera que esse reconhecimento, esses aplausos que a gente recebeu da sociedade, eles de fato agora se concretizem em ações bastante objetivas, que são as aprovações das lutas históricas da enfermagem, que nós, porém, e todas as demais entidades que representam a enfermagem há muitos anos buscamos, né? A valorização pelo piso salarial digno, 30 horas para enfermagem, aposentadoria especial e o descanso digno, vários outros projetos de lei que estão tramitando no Congresso há bastante tempo. Então o Brasil tem uma dívida histórica com a enfermagem, o Congresso Nacional tem uma dívida histórica com a enfermagem. Então você, colega, você, usuário dos serviços que quer nos apoiar, vamos nos unir e pedir para que a gente, enquanto cidadão, consiga de fato reverter esses projetos em lei para que a gente possa ter uma enfermagem mais segura, mais valorizada e mais reconhecida. Essa dificuldade faz parte do nosso trabalho. Historicamente a gente tem esse problema da desvalorização, mas a gente segue otimista que este é o momento da união e do avanço nessas pautas. Quando chega o momento de luta pela vida, é que descobrimos com quem realmente podemos contar. É quem está sempre na linha de frente, quem nos protege dia após dia e mesmo quando tudo parece perdido, se arrisca para nos dar a chance de continuar lutando. Os profissionais da enfermagem merecem ser homenageados, mas também merecem ser reconhecidos e valorizados. Agora e sempre. O que nos move é cuidar da vida. Onde há vida, há enfermagem.